Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler 2 versos aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versos 9 e o verso 12. Diz assim o verso 9: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, vamos ter mais uma palavra de oração, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Pai bendito, nós mais uma vez nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Te louvamos por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque por meio do Teu bendito Espírito Santo, nós, confiando nele, Senhor, nos achegamos a Ti. Nos entregamos, ó Pai, e suplicamos que o Senhor continue a falar conosco neste dia. Confessamos mais uma vez, Senhor, o quanto dependemos e precisamos de Ti. Toma este tempo, Senhor, e ministra a cada coração. Só o Senhor, ó Deus, tem esta capacidade de sondar e confortar e confrontar os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nós suplicamos. Te bendizemos pela mesa posta, ó Senhor, porque como lemos, o Senhor nos chamou à comunhão de seu Filho. Ajude-nos, ó Deus, para que nada se interponha e nos distraia da comunhão do Teu Filho. Te bendizemos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, irmãos, queria dizer algo que às vezes o Senhor me dá umas mensagens e depois eu fico me questionando por que Ele me dá as mensagens, né? E já tinha compartilhado algo com o irmão João Vitor da dificuldade de transmitir. Então, quando digo que o Senhor me dá uma mensagem, eu estou querendo confessar o meu demérito, né? No sentido de que o vaso deveria estar à altura da visão que tem. Diante disso que está posto, não me vejo assim. Então, quero dizer aos irmãos que os irmãos guardem o que for possível guardar a partir do que eu transmitir, se entender do Senhor de receber, então assim, e levar aos pés do Senhor para que estejamos orando sobre esse assunto que perturba bastante o meu coração, que é a religiosidade e a falsa comunhão, que seria um título sugerido para essa mensagem, né? Foi isso que o Senhor me deu, então, quando eu acessei um vídeo sobre neurociência. Eu tenho estudado um pouquinho sobre neurociência, essas questões do nosso cérebro, e há então um jovem cientista, né, da nossa geração, que ele vai usar essa expressão, então, para o título desse estudo dele, que o cérebro divide, né, ou tende a dividir sempre entre nós e eles, né? Então ele vai fazer um estudo neurocientífico sobre essa relação, né, dessa tendência do nosso cérebro em gerar essa divisão. Então eu peço aos irmãos que tenham paciência para que eu possa transmitir isso aos irmãos com um pouco de calma, né? Eu sei que o nosso tempo é um tempo reduzido, mas como disse, relutei bastante em trazer essa mensagem, mas não consegui me esquivar do mover do Senhor dentro do meu coração. Então, o Senhor me deu claramente essa mensagem a partir do que eu vi para a igreja de um modo geral, naquilo tudo que se chama igreja, né? Mas nós poderíamos aplicar esta mesma mensagem, obviamente, em outros contextos, e eu quis dizer isso para que facilite o irmão a compreender o que eu quero dizer. Então nós poderíamos aplicar esse mesmo princípio de nós e eles num grupo político, né? Aí nós teríamos então vários partidos, né? Um partido em contraponto a um outro partido. Isso seria muito mais claro, talvez, para a nossa realidade de Brasil, com grupos esportivos. Então, nós temos vários times, né? Então,
uma torcida de um time tende a ser rival à torcida de um outro time. Acho que aqui fica bem claro para o nosso entendimento, né? Então uma torcida se fecha e ela tende a ser rival de uma outra torcida. Nós poderíamos aplicar isso a grupos sociais. Quando nós olhamos a história então da humanidade, isso se resume a guerras, né? Grupos se fecham e então, de acordo com aquilo que entendem ser certo, guerreiam contra outros grupos. E isso, infelizmente, também não é mentira com relação à religião, né? E aí nós temos, então, as denominações, né, as placas e as instituições que se fecham e tendem a ser rivais de outras. Por que tendem a ser rivais? Por conta desse princípio, então, que a neurociência explica, que nós temos uma tendência de nos fecharmos em nós versus eles. Esse princípio é comprovado cientificamente, não é algo da minha cabeça ou de qualquer outra cabeça. Nós temos uma tendência de nos fecharmos em nós versus eles, tá? Então nós lemos aqui esse texto de Coríntios, especialmente o verso 12, e o que Paulo está querendo dizer nas entrelinhas é algo semelhante a isso. Ele está querendo dizer assim: nós somos de Paulo, né? Como se ele estivesse falando isso, ou aqueles irmãos lá falando, nós somos de Paulo. Não, nós somos de Apolo. Não, nós somos de Cristo, ou de Pedro antes, e nós somos de Cristo. Então nós temos essa relação construída aqui, desse nós. Aqui está eu, mas é Paulo falando a eles, mas é como se eles fossem falar, não, nós somos de Paulo. Aí o outro grupo iria dizer, não, nós somos de Apolo, o outro de Pedro e o outro de Cristo. E veja que a Bíblia coloca todos os grupos, mesmo aquele que se intitulou sendo de Cristo, né, nessa perspectiva ainda assim negativa, tá? Então, cada grupo, segundo a exortação de Paulo aqui, afirmava que algo de si deveria prevalecer sobre o do outro. Então, um grupo se colocava de alguma forma melhor do que o outro. Aqueles que seguiam Paulo entendiam que Paulo era então mais sábio. Então, o grupo deles era mais inteligente ou competente do que o de Apolo, de Pedro e até mesmo de Cristo, no aspecto que o Espírito deixa revelado para nós. Então, aqui nós começamos a colocar um pouco da neurociência junto com esse processo. Então, o irmão esteja bem atento para que nós não percamos o foco da palavra, mas também não percamos aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Então, como que se dá esse nós versus eles? Comprovado, então, pela neurociência. Existe uma neurotoxina, então, que ao ser estimulada no nosso organismo, ela gera essa divisão. Essa toxina, então, se chama ocitocina. Depois, se você quiser, você ouve o áudio e pesquise sobre ela, você irá ganhar bastante com relação a isso. Então, quando se estuda a história dessa toxina, e pode parecer que aqui é uma palestra, mas não é, você verá até o fim, se tiver paciência e o coração no Senhor, assim eu creio e temos orado por isso. Na história, então, da humanidade, essa substância, a ocitocina, ela já foi considerada como que a cura para todos os problemas relacionais. Ela já recebeu esse título em estudos passados, né, do passado. Porque ela tem justamente esse papel no organismo do ser humano, gerar vínculos. Então, essa substância tem o poder, quando estimulada, de gerar vínculos. Tá? Lembra que o título da mensagem é a religiosidade e a falsa comunhão. Tá? Então, chegou-se a pensar na história que eles poderiam borrifar essa substância com aviões sobre a população. Então, o que iria acontecer? Paz mundial, porque ao ser recebida essa toxina, né, então iria ser estimulada essa reação dentro do organismo do ser humano, e esses vínculos seriam vínculos de paz, vínculos de comunhão. Então, a busca de como essa substância é gerada no nosso cérebro foi muito estudada por toda a história da ciência e da neurociência. Então, aonde se descobriu primeiramente que ela era mais liberada?
quando uma mãe estava amamentando o seu filho. Então, naquele momento que a mãe está amamentando o seu filho, o cérebro fica inundado dessa toxina, porque há um vínculo muito forte, talvez um dos mais fortes, né, existente de forma natural, entre uma mãe e o seu filho. Descobriu-se que também entre grupos, quando os grupos se fechavam entre si, também havia um inundar dessa neurotoxina nesses cérebros, então, desses grupos pesquisados. Então, definiu-se, e por muito estudar, que havia então alguns modos práticos de se ativar a produção dessa neurotoxina. E aqui nós já começamos a caminhar para o foco então da religiosidade. Então, como que essa neurotoxina, a partir desse estudo com as mães e com grupos, ela foi definida, isso está definido em artigo científico, como que ela foi definida, a forma dela ser aumentada? Então, basicamente, por 3 ações. Não precisa anotar isso, é só para você saber da onde está vindo o princípio que eu quero chegar. Então, a primeira forma que essa neurotoxina é estimulada é o contato físico, né? Contato físico. Tá? A segunda forma são experiências, ou testemunhas de experiência, testemunhos de experiência. Quando a pessoa vai testemunhar uma experiência, o cérebro dela se enche dessa toxina. E a outra forma, a terceira forma, então, do cérebro se encher de ocitocina é por meio de boas obras, né? Então, são 3 relações que geram, então, esse estímulo para que o cérebro do homem fique, então, mais propenso ao quê? A ter vínculos de comunhão. Tá? Entenderam até aqui? Então, 3 formas que geram, então, o estímulo da ocitocina para que o homem fique ali como que capturado ou envolvido, né, num estímulo científico e neural de comunhão. Então, contato físico, testemunho de experiências e obras, boas obras ou obras sociais. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós entramos no cerne da mensagem. Por quê? Porque, irmãos, e aqui, de novo, não há nada contra boas obras, não há nada contra experiências, não há nada contra essas relações, então, de contato físico, tá? Então, que fique registrado isso também no seu coração. Mas são essas ações, sem levar em conta as motivações, então faça essa separação, estou falando da ação e não estou julgando a motivação, porque não temos capacidade de julgar a motivação do outro quando realiza uma ação. Então nós estamos focando na ação, porque a ação gera esse princípio, quer queira uma motivação sadia ou não sadia, a reação no organismo será a mesma, tá? Então, são essas ações básicas, essas 3 ações básicas que sustentam aquilo que entendemos ser religiosidade, tá? Então, cuidado aqui para você guardar o seu coração. Então, quais são essas 3 no aspecto religioso? Confraternizações, testemunhos e boas obras, tá? Vou frisar de novo por conta das carinhas que me olham. Não há nada contra confraternizações, testemunhos e boas obras, tá? Muito pelo contrário. Mas, para que se entenda como que isso fortalece ou como que um grupo pode ser fortalecido. Então, por meio de confraternizações, testemunhos e boas ações. Então, irmãos, essas ações em si mesmas, quando guiadas pelo Espírito Santo, são importantes. Mas quando, então, elas são aplicadas como fundamento de um ajuntamento, entenderam? Então, agora elas não são mais guiadas pelo Espírito Santo. Quando elas são guiadas pelo Espírito Santo, elas são ótimas. Quando o Espírito nos guia a um momento de confraternização, amém. Quando o Espírito nos guia a testemunharmos sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas, amém, devemos fazer. Quando o Espírito nos guia a boas obras, aquelas que Deus preparou de antemão, amém, devemos fazê-las. Mas, quando um ajuntamento está sustentado por um ritual ou uma religiosidade, uma ação religiosa, então uma confraternização religiosa, ou um testemunho religioso, né, de uma pessoa, de um homem, ou uma obra religiosa, quando essa situação sustenta um ajuntamento,
Então esse ajuntamento, ele se fortalece. Lembra do princípio? Essas 3 ações geram no nosso cérebro o sentimento de unidade, de união. Certo? Está claro até aqui? Então, quando nós olhamos para a história da religiosidade e das divisões provocadas pela religião transformada em religiosidade pelo homem, nós vemos essas ações. As pessoas se fechavam nos seus grupos, então ali realizavam as suas ações, as suas confraternizações, os seus próprios testemunhos e as suas boas obras, e isso então fortalecia esse grupo, certo? Até aqui nós não vemos nenhum problema em si mesmo. Porém, aqui de novo entra então a neurociência para nos ajudar. Tá? De novo, por que esse estudioso fez esse vídeo? Talvez você tenha visto essa notícia. Houve uma briga de torcidas há pouco tempo. E foi então violentada uma pessoa de uma torcida rival por conta desse princípio. Então ele veio explicar por que isso acontece. Por que há essa rivalidade, então, principalmente entre torcidas de times. E ele veio explicar cientificamente. Tá? E ele então traz esse princípio. Quando, por meio de confraternizações, testemunhos e boas obras, um ajuntamento se fortalece com base nisso, ou como João bem colocou hoje cedo, apenas com base nisso, certo? Então nós temos o problema do nós versus eles. Então, qual a primeira consequência religiosa dessas ações? Então, se você atentar para isso, nós temos 2 consequências sérias que acontecem com grupos que se firmam então, que têm os seus cérebros estimulados pela ocitocina com base em confraternizações, com base em testemunhos positivos e com base em boas obras. Então, a primeira consequência negativa é justamente essa: gera antipatia às demais denominações. Estou usando denominação no princípio da igreja. Então esse é o primeiro efeito trágico do que gera um momento de confraternização pelo momento de confraternização, quando um grupo realiza muitas boas obras. Então esse grupo tende a se fechar com base nisso, e o seu pensamento é cheio então dessa substância, e o primeiro efeito colateral dessa substância é o nós versus eles. Compreende? Então, o efeito disso, irmãos, é que ele aumenta a pró-sociabilidade, ou seja, o convívio intra-grupos, porém ele aumenta a rivalidade entre grupos. Entendeu isso? Quando essa substância é estimulada no cérebro, ela aumenta a sociabilidade intragrupo, ou seja, entre nós. Porém, comprovado cientificamente, ela aumenta a rivalidade entre outros grupos. Então, nós somos rivais de outros grupos. Então, esse primeiro ato, de consequência, gera aquilo que entendemos ser, então, algo que tentamos desconstruir quando nós tiramos a nossa placa. Então, talvez aqui ajude alguns irmãos a compreender o porquê de que não há aqui uma denominação instituída. Então, quando o Senhor me trouxe essa mensagem, eu refleti por todo o confronto que nós vivemos e ainda estamos vivendo nessa relação, porque a tendência de que quando nós nos fechamos como um grupo, nós nos fortalecemos como grupo, mas nós nos rivalizamos com os outros, e isso tende a crescer. E se você olhar aí fora, irmãos, é muito claro isso. É muito claro, Então, por fim, dentro desse primeiro ponto negativo, quanto mais a comunhão é firmada, não em Cristo apenas, mas ela precisa de uma ajuda de confraternizações. Você precisa estar aqui sendo estimulado por testemunhos positivos, ou você precisa se firmar na igreja por ser útil em boas obras. Quanto mais isso se fortalece num grupo, mais ele está promovendo divisão e não comunhão.
A comunhão intragrupo é fortalecida, mas a soberba cresce e a separação entre grupos aumenta. E aí quem faz mais obras boas tende a descartar aqueles que fazem menos obras boas. Então eu estou trazendo um princípio bíblico comprovado pela ciência, porque isso é um estudo recente. É essa relação do nós versus eles. Então isso mostra que a religiosidade, quando firmada em ações dirigidas e guiadas por homens, tende a promover uma forte união intragrupo, mas uma rivalidade na mesma proporção entre grupos. Se você olhar na história do homem, as guerras vêm desse mesmo princípio. Grupos se fortalecem dentro de uma visão de um líder e eles estão dispostos a morrer em prol de destruir todos que são contrários a essa visão. Por que estou dizendo isso? Porque quando todos abaixarem as suas placas, automaticamente a rivalidade irá cair por terra. Quanto mais placas são erguidas, mais divisões são instauradas. Mas esse não é o único dano, e talvez não seja o mais sério, que essa toxina gera no corpo de um ser humano. E aqui nós vamos tocar apenas na nossa realidade, tá? Então, se num primeiro momento nós somos fortalecidos como grupo, mas somos cada vez mais rivais dos outros, se temos então uma denominação, um nome que não é o nome de Cristo, mas é o nome de uma instituição, nós temos um segundo efeito colateral dessa toxina no seu organismo e no meu organismo. Nós perdemos a nossa individualidade. Talvez seja esse o efeito mais danoso dos nossos dias, né? Nós já vivemos uma época pós-verdade, e essa época já não é de hoje, né? Ou seja, cada um tem a sua própria verdade. Isso já é danoso, mas isso tem caminhado para uma individualidade cada vez maior, e isso é consequência da ação dessa toxina em cérebros que são estimulados a partir de confraternizações, de testemunhos e de boas obras. Isso é algo que acontece cientificamente e organicamente em todo ser humano. E a consequência secundária disso, mas talvez a mais importante, é que nós perdemos então a individualidade. Então, quando nós estamos misturados e de alguma maneira isolados entre nós perdemos essa individualidade, nós perdemos a nossa identidade. E o que acontece, irmãos, quando nós perdemos a identidade num contexto religioso? Se você não viveu isso aqui, você perdeu a memória. Quando nós perdemos a individualidade, nós defendemos o nós. Vou colocar de uma forma religiosa. Quando nós perdemos a identidade, nós defendemos o nome da denominação, ou do grupo, ou do partido, ou do time. Então, quando você vê, por exemplo, um jogador de futebol, ou um torcedor de futebol, com a camisa, e se ele está embrenhado numa torcida toda, que todos têm a mesma camisa dele, você já percebeu que esse indivíduo sozinho, ele enfrenta a outra torcida como se todos estivessem com ele? Não é assim? Ele está disposto a enfrentar, ele está sozinho, os outros estão lá torcendo, mas o sentimento de rivalidade contra a outra torcida é como se todo mundo estivesse com ele. Ou seja, ele perdeu a capacidade de perceber que ainda que ele faça parte de um grupo, ele é sozinho. E pode ser que aquele grupo não vá brigar com ele. E foi o que aconteceu nesse momento, por isso o vídeo que esse neurocientista fez. No momento da briga, o grupo não foi e essa pessoa se achou sozinha. Então, quando nós perdemos a nossa individualidade ou a nossa identidade pessoal, nós passamos a ser conhecidos por um nome que não é o nome de Cristo. Então você deixa de ser cristão e passa a ser chamado pelo nome de uma denominação. Você já percebeu isso? Você não pergunta assim, você é de Cristo? Como que nós nos perguntamos aí? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? De qual denominação você é? Já ouviu essa pergunta? E você percebe como é comum as pessoas responderem, eu sou da denominação tal. Eu sou da denominação tal.
O que aconteceu com esse indivíduo? Ele perdeu a individualidade. E ele está embrenhado na denominação. E ele está, então, representando não o nome de Cristo, mas o nome da denominação. Como que isso acontece? Quando os momentos de confraternizações são aumentados, quando os testemunhos positivos são aumentados, quando as boas obras são aumentadas. Quando isso é aumentado num grupo, quanto mais forte esses princípios gerem a liderança, ou a liderança gerem o grupo por meio desses princípios, mais os cristãos perdem a individualidade. E ao perder a individualidade, irmãos, nós nos tornamos como peões nas mãos de líderes mercenários. De novo, não é isso que nós vemos hoje em dia? Então o que nós estamos fazendo aqui? Mostrando que a religiosidade não é uma ação do diabo. A religiosidade é fruto de cérebros estimulados com consciência ou não por homens. Então nós precisamos ter a capacidade de entender que o que nos une aqui, tendo aqui confraternização ou não, tendo aqui testemunhos positivos ou não, tendo aqui boas obras ou não, é bom que tenham isso, mas se não tiver, ainda assim, por que estamos aqui? O que nos move a estar aqui nesta noite? E quando nós abrimos o leque de tudo que estimula essa ocitocina, aqui também estão os dons espirituais. Aqui também está incluídos os ministérios, as posições, as funções, aquilo que nós fazemos. Então, queridos, busquemos do Senhor, para que nós, de alguma maneira, possamos estar menos fechados em nós e mais abertos a recebermos o outro. E você e eu, individualmente, estejamos mais atentos ao motivo pelo qual o Senhor te colocou aqui. Porque hoje pela manhã nós falamos de boas obras, da necessidade de cuidarmos uns dos outros. Como que eu cuido de você? E como que você cuida de mim? Então cada um tem um papel único no cuidar do outro, porque todos nós aqui estamos cuidando do interesse de Cristo. Então, queridos, era isso que eu queria trazer para os irmãos. A religiosidade é fruto de estímulos religiosos, que precisam acontecer no nosso meio, mas nos seus devidos lugares. Vou repetir, eles precisam acontecer, ponto. Próxima linha, nos seus devidos lugares, com seus devidos valores, para que nós não sejamos estimulados a sermos então cada vez mais fechados e cada vez menos inúteis no que toca a nossa responsabilidade individual. Por isso nós lemos hoje de manhã cedo: porém cada um veja como edifica. Se nós edificamos sem saber o que estamos fazendo, nós somos simplesmente pessoas guiadas por cegos. E é aquele velho ditado, que é um versículo bíblico: um cego guiando o outro cego. Mas a cegueira, como nós estamos aprendendo em Hebreus, ela não chega de repente. Ela não chega. São pequenas situações que vão nos conduzindo a voltarmos ou sermos engolidos novamente pela religiosidade. E penso que contra isso é que o Senhor quer lutar na minha e na sua vida, para que nós sejamos aqueles filhos que fazem o que tem que ser feito e sempre de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Espero ter podido passar para os irmãos de novo, pelo que eu recebi. Eu sei que eu não consegui passar, tá?
mas que o irmão leve isso em oração, para que nós possamos entender que nós homens somos tão perversos e tão premeditados, premeditamos as nossas ações, que às vezes mesmo sem saber, nós estamos nos conduzindo para fora dessa comunhão da qual fomos chamados. Então o Senhor precisa nos ajudar, Ele precisa continuar nos admoestando, para que de fato, irmãos, o nosso egoísmo caia por terra, e nós saibamos que somos uns dos outros. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos mais uma vez aos teus pés. O Senhor sabe, ó Deus, a incapacidade de transmitir a tua palavra, e mais uma vez colocamos isso, Senhor, como demérito nosso de modo geral. Mas pela tua fidelidade e por tua misericórdia, Senhor, que haja um fiasco de luz em nossos corações do que de fato é a comunhão do seu Filho, que está para muito mais, para além de qualquer comunhão que possamos ter ou não entre nós. Então ajude-nos, Senhor, porque nós desejamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos, sim, como já dito neste dia, de fundamental necessidade o ajuntamento dos santos. Mas, Senhor, que tudo seja para a tua honra e louvor do teu nome. Então continue a nos guiar e nos orientar, porque assim cremos, Senhor, que tudo aquilo que temos buscado realizar, tudo aquilo que temos buscado fazer, tudo aquilo que temos tentado realizar em prol do outro, Senhor, temos tentado fazer para que o Senhor seja honrado. Então continue a nos ajudar e nos orientar, Senhor. Nós nos dobramos a Ti e confessamos que só Tu és aquele, Senhor, que sonda os corações e nos guia à Tua verdade. Nós, Senhor, entregamos esse momento ao Senhor. Fale ao nosso coração, Pai. Nós Te suplicamos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Serei breve, irmãos, não vou me estender muito não. Primeiro dizer que a mim me ajudou muito essa mensagem, achei ela muito pontual, equilibrada, e o Senhor me trouxe aqui um registro que eu fiz, ela está até colado aqui na capa da minha Bíblia, porque esse texto tem sido um dos textos que o Senhor tem colocado diante de mim para meditação, e compreendo ser pontual, uma palavra profética que vai além do tempo do que esse irmão profetizou, e tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Por isso eu pedi para nem pausar o áudio, para que fique registrado e os irmãos depois possam ouvir. Talvez algum irmão já ouviu esse texto, seria bom, se já tivessem ouvido, mas terão a oportunidade. Vou só contextualizar para os irmãos entenderem. Querido irmão Stephen Kong, um servo chinês do Senhor precioso, ele escreveu uma série de mensagens, quando a igreja completou 40 anos de comunhão. E ele então, olhando para trás, aquele tempo todo que eles estavam juntos naquele ambiente, ele teve um discernimento do Senhor de dizer algumas coisas que creio que tocam o nosso momento como igreja e faz um quadro profético para as dificuldades que nós enfrentaremos também. Apesar de saber que o Senhor lida com cada assembleia de maneira particular, eu creio que esta palavra do irmão aqui, colaborando com a mensagem do irmão Eliezer, que aliás, irmão, achei que você conseguiu transmitir muito bem a mensagem, nessa questão das obras, que é uma linha bem delicada, mas eu queria colocar o seguinte, são palavras do irmão Stephen. Graças a Deus, através dos anos, nós sentimos que fomos abençoados. O Senhor está nos conduzindo adiante, e nós estamos aprendendo, mas o inimigo não esteve contente conosco, e por causa disso, ele golpeou no próprio cerne do nosso reunir. Alguns dos irmãos responsáveis, junto com outros, deixaram a Assembleia. Quando eu olho para trás, eu penso que a razão para isso foi ciúmes. Mas graças a Deus, pela sua graça, nós prosseguimos. Entretanto, o trabalho do inimigo ainda não estava terminado.
Novamente nós tivemos um outro rompimento a partir do centro. Neste caso, a questão foi sobre ensino e doutrina da palavra de Deus. Primeiro rompimento, ciúmes. Segundo, a respeito de ensino e doutrina da palavra de Deus. Nós sentimos, diz o irmão Stephen, junto com outros irmãos que eram ovelhas guias naquela assembleia, que havia erro em alguns dos ensinos que estavam entrando, mas mesmo assim havia aqueles que desejavam introduzir aquele ensino em nosso meio. Por causa daquela controvérsia, nós tivemos um segundo rompimento. Depois de termos atravessado estes dois rompimentos, nós estávamos tão fracos espiritualmente que começamos a fazer concessões. Estão entendendo, irmãos? Como vêm os golpes? São tão duros que nós começamos a baixar a guarda. Concessões tem tudo a ver com negligência, aliás, que está lá em Hebreus 2. Este é o meu sentimento. 2 pontos. Ao invés de sermos fiéis ao que o Senhor nos tinha confiado, ao invés de sermos unidos na mesma visão, nós tínhamos nos tornado uma multidão mista. Estávamos juntos, mas não partilhávamos mais da mesma visão. Eu penso que nós tínhamos entrado naquela situação encontrada no livro de Juízes, onde cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Agora olha a palavra. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, com boa intenção. Tudo que o irmão Eliezer falou nessa noite. Mas não havia mais uma visão unificadora. Está entendendo, irmão? Então eu quero repetir os desafios: ciúmes, ensinos e doutrina. O segundo ataque que esses irmãos sofreram. E depois eles começaram a abrir concessões. E no fim o quadro era que eles se tornaram um povo misto. Estavam juntos, mas cada um fazia o que bem queria. Estavam juntos, mas não estavam juntos, né? Então que o Senhor nos guarde. Os desafios são intensos, irmãos, porque as pressões não são apenas por dentro, são por fora também, por todos os lados. E nós precisamos trazer à memória, e aqui creio que o irmão Eliezer já fez isso nessa noite em outras palavras, trazer à memória o que o Senhor nos confiou, a nós como assembleia local, neste lugar. Eu creio sim que há um movimento de restauração do testemunho do Senhor nessa localidade, que o Senhor deseja fazer através de nossas vidas. Ainda não estamos entendendo muito bem, ainda estamos tropeçando em algumas coisas, já deveríamos ter respondido em outras, ter avançado, né? Mas eu creio sim, irmãos, que aquilo que o Senhor nos tem confiado, mostrando-nos, revelando-nos o eterno propósito, mostrando-nos e revelando-nos qual é o significado da pessoa e obra de Cristo, qual é o verdadeiro lugar da igreja, qual o significado da igreja e muitas outras verdades que, se você perguntar em outras localidades aqui, em outras denominações aqui, os irmãos não saberão responder. E nós não dizemos isso para dizer que somos melhores, dizemos isso com dor no coração. Então que os irmãos possam ponderar nessa mensagem que o irmão Eliezer trouxe nessa noite, e nesse texto que também está registrado aqui no áudio, poderá ser consultado, e seria bom que você anotasse em algum lugarzinho aí, porque esses desafios vão bater novamente na nossa porta, irmãos. O Senhor, quando nos traz uma palavra, seja qual for, e desenha para nós algum quadro, vamos dizer assim, profético, né, de sua mente para nós, é porque ou estamos passando, ou passamos, estamos passando, ou passaremos novamente, em graus cada vez maiores. Às vezes a primeira pancada não foi suficiente, irmãos, para nos desanimar de todo, mas outras coisas virão, e Satanás certamente se opõe a tudo aquilo que acrescenta algo mais de Cristo. Ele vai se opor. Então, irmãos, o que nós estamos sentindo, irmãos e irmãs, o que nós estamos sentindo, dessa pressão em nossa mente, desses desafios, dessa oposição, que só pode vir do âmbito espiritual. Saiba de uma coisa: Satanás não quer que algo mais de Cristo seja acrescentado neste universo.
em especial onde nós estamos aqui, Venda Nova do Imigrante. Que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, vacilantes, que nós ajustemos a nossa visão, que possamos entender que não estamos num lugar onde cada um faz o que quer, mas onde a mente do Senhor deve prevalecer sobre nós, onde a sua vontade é a que deve ser feita, aquela vontade que está estabelecida no céu, que ela seja feita aqui na terra, e que nós possamos ser cooperadores do Senhor, porque de Deus somos cooperadores, edifício de Deus e lavoura de Deus somos nós. Vamos orar mais uma vez e os irmãos podem se aproximar logo após ao momento da mesa. Pai, nós te agradecemos pela palavra que recebemos nessa noite. Também te agradeço, Senhor, por trazer à nossa memória esse texto do querido irmão Stephen Kong. Senhor, nos ajude nos desafios que nós estamos vivendo e naqueles que ainda enfrentaremos, Senhor. Nosso desejo é que o Senhor possa encontrar em nós servos fiéis, que permanecem em Tua vontade, a despeito do custo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a responder ao Teu chamado para nós nesta localidade, Senhor. Que possamos ser aqueles que têm clareza, que têm uma visão capaz de apontar caminho para outros, uma visão capaz de responder claramente a todo aquele que nos pedir qual a razão da nossa esperança. Senhor, entrego a Ti as nossas vidas, Senhor. Elas são Tuas. Administre, Senhor. Incomode o nosso coração. Fale cada vez mais profundamente naquilo que o Senhor já tem nos despertado e nós não temos respondido, Senhor. Sacuda-nos, Senhor, para que nós possamos de fato levantarmos e seguirmos após a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.